Olá, meu nome é Igor. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o meu mapa mental aí de diagnose visual, né? Primeiro a gente tem que levar em consideração, né, como a gente pode ver aí numa parte do meu mapa mental, a avaliação nutricional das plantas, certo? Que a partir da parte de avaliação nutricional das plantas a gente vai ter diagnose visual, né? Os ensaios biológicos e a análise química, né? Claro que a análise química é mais feita na área de laboratório, certo? Aí a gente leva ali em consideração a produção, né? Que é na parte da concentração de nutrientes, né? Na folha, que a partir daí a gente vai ter ali os indícios, os sintomas, né? Só na parte visual ali da planta, que a gente pode levar e pode falar aqui em consideração, não é linear, né? Isso aí, esse tipo de alteração na parte da folha pode ter vários indícios, vários fatores. Tanto um deles que é as doses de fertilizantes, às vezes a mais, pode causar uma alteração, né, visual. Níveis críticos, né, que apresentam uma diferença, né, apresentam um diferencial. E a gente tem dois tipos de níveis críticos, que é o nível crítico inicial, que ele vai apresentar uma deficiência, né, em primeiro momento. Aí a gente vai ter aquela parte como se fosse a parte padrão, que é o consumo de luxo, né? E ali, logo após o consumo de luxo, vai ter a parte de nível crítico 2, né? Que vai apresentar a toxidez nessa fase, certo? Bom, aí a gente vai falar um pouco aí sobre os nutrientes, né? A parte de nutrientes, que a gente vai correr nesses nutrientes a variação, certo? E essa variação na parte nutricional da planta, a gente pode ressaltar ali uma variação devido à idade da planta. Quanto mais velha a planta, menos capacidade de absorção e tudo mais. Quando ela é mais nova, ela é mais concentrada, a parte de substâncias nela mesma, certo? Bom, na parte da variação, a gente vai apresentar um sintoma, né? Que ocorre a perca de produtividade, ou seja, o primeiro sintoma notável a gente só vai notar quando ocorreu a perca de produtividade na planta, certo? Nas partes diferentes da planta, ou seja, tem na parte foliar, por exemplo, a parte de nutrientes é mais evidente, ou seja, quando a gente vai fazer uma análise, geralmente a gente faz uma análise foliar, porque é a parte da planta que acumula mais substância, certo? Bom, a variação ela é feita na folha, nas mais jovens tendo uma maior concentração. A tendência é que as folhas mais velhas, elas tendem a perder, ela tende a ter uma capacidade, né, de troca de substâncias menor que as folhas mais jovens, devido a que as folhas mais velhas são pouco móveis e as mais jovens são móveis, muito mais móveis, digamos assim, tendo os macronutrientes envolvidos, né, e sendo ali o magnésio, o nitrogênio, né, o fósforo e o potássio envolvidos, certo? Sendo mais concentrado, né, pelo grau ali que a gente tem da capacidade de repelir, né, da folha, a gente ali, a parte mais nova tem essa capacidade maior de repelir, certo? A parte de translocação, no caso, entre essa troca, certo? E aí é onde chegamos a parte ali da diagnose visual, né, que tem uma correlação com a concentração de nutrientes na planta, certo? Que ali a gente está nas fases, né? O que influencia na parte ali de ganho de nutrientes na planta? O que vai influenciar? Quais são os fatores externos que vai influenciar? A gente tem ali o teor de matéria no solo, o teor de umidade no solo, o desenvolvimento radicular das plantas vai influenciar, certo? A gente tem que levar em consideração isso. A gente vai variar de acordo com o tipo de planta também,
porque a parte radicular tem a ver com isso. Tem plantas que eu tenho um desenvolvimento radicular muito maior, né? A parte do nutriente, né? Temos a variação da cultivar, vai variar de cultivar para cultivar. Temos as condições climáticas, o tempo vai influenciar. Se tem uma parte, se tiver muita seca, vai influenciar nessa parte sim. Eu vou ter perca de produtividade devido à seca, então eu não posso. Eu tenho vários fatores externos, né? A gente vai ter o tipo de fertilizante utilizado, né? Que às vezes eu utilizo um fertilizante que vai causar um estresse na planta, né? E eu vou ter uma perca de produtividade. Uma quantidade exorbitante, uma quantidade errada de substância utilizada ali também vai causar, né? Claro que a gente tem outros tópicos, são muitos tópicos, mas devido ao tempo eu vou ter que ser um pouco mais rápido. Os tratos culturais, né? Entre outros, né? Os fertilizantes mais salinos vão ocorrer essa quebra, essa variação também. A gente pode não pode ser isolado, certo? Esse tipo de coisa, porque senão esse tipo de análise, porque senão vai ser fatos isolados, não vai ocorrer, não vai valer para todos, certo? Temos a análise de solo, que ela é correlacionada à análise foliar. É claro que a de solo é um pilar, não pode faltar. Se eu for um pequeno produtor, eu tenho que ter análise de solo. A foliar é optativa para ver o grau, né, ali de verificar o manejo, né, na propriedade, certo? Ali tem uma parte da diagnose visual, que a gente vai observar as normalidades visíveis da planta, né? E aí a parte de nutrição, né? As deficiências, né? A parte fisiológica, o que pode influenciar a deficiência de naturais, né? Temos as desordens fisiológicas, né? Temos a queima por sais, né? Que vai ocorrer ali pelo adubo, às vezes um adubo que vai queimar minha planta, a parte da chuva, né? Que vai pegar, o sol bate, acaba acontecendo essa parte de queima, né? Que vai diminuir minha produtividade exatamente. A parte de insetos também, que vai correr ali a perfuração, né? Furos, que vai prejudicar a planta de todas as formas, certo? E as doenças foliares, né? Doenças, entre outros, né? Doenças que vão abaixar minha produtividade de várias formas. Bom, vou falar um pouco sobre a análise química. A análise química ela é mais certeira se for comparado com a anterior, né? Porque a gente vai ter a utilização de laboratórios, né? Que a gente vai fazer a amostragem de solo, a gente vai fazer a retirada ali da camada de solo, utilizando ali um trado, né? Ou na própria pá, um enxadão. Vai utilizar ali um método que a gente aprendeu em sala de aula, inserindo a faca, fazendo a parte da retirada, né? Ali do solo, coletar o solo de 0 a 20 e de 20 a 40 em diversos pontos ali da propriedade, certo? Eu vou fazer, dependendo, quanto mais amostras eu retirar, mais preciso vai ser meu resultado. Vou fazer essa retirada, essa análise, vou mandar para um laboratório de confiança, onde eles vão fazer essas análises aí de matéria do solo, e eu vou obter, né, essa resposta. No review de solo, é importante eu mandar no início para 2 tipos de laboratórios diferentes para me comparar, e é bom eu ter uma base assim de dados para utilizar, para não ser lesado, digamos assim, né? A gente pode ver aí no nosso mapa mental todas as etapas da análise de solo. E a próxima é o caso da avaliação, né, que a gente vai ter da análise química, né? Após a coleta é feita a retirada, né, das matérias secas do solo, onde a partir dessa matéria seca é secado em uma estufa. Importante que essa estufa forçada aberta de temperatura de 45 a 65 graus para fazer a secagem dessa matéria, que é importante, né, para tirar a parte da água, que é a parte que vai ali interferir, pode fazer
essa parte da interferir nos resultados, né? E a partir daí ele é pesado, né? E aí geralmente para a gente fazer análise de hidrogênio é utilizado um tipo de fluido, né? Um tipo de que é o ácido sulfúrico. Mas isso aí varia de quais, né? De qual tipo de análise de qual tipo de substância eu vou ter que executar. Bom, então a análise química é feita no laboratório, ela é muito mais precisa, mas não dispensa os outros tipos de análise. A gente vai utilizar como um conjunto e é sempre bom ressaltar você ter uma base, né? Você ter uma base porque a partir dela você vai ter certeza que seu resultado que veio do laboratório está correto ou não. Se eu tiver um dado muito exorbitante, na mesma análise está errada. Então essa é meu resumo e meu mapa mental referente em sala de aula.